Olá, meu nome é Lia Plutarco, eu sou psicóloga e esse é o Analisando Personagens. Hoje a gente vai falar sobre a personagem Cristina Yang da série Grey's Anatomy. Espero que vocês gostem. Vem comigo! Eu tava conversando com vocês lá pelo Instagram e aí alguém respondeu a caixinha perguntando quando que eu ia fazer de novo uma análise de personagens. E realmente, aqui no YouTube eu só fiz um, que foi da personagem Mônica. Eu vou deixar o link aqui na descrição para que você não viu ainda, quer olhar essa personagem também vai estar lá. E lá no Instagram eu fiz algumas análises em post, em outros formatos, né? Inclusive, se você não me segue no Instagram, me segue lá, @liaplutarcopc, é onde a gente conversa de uma forma um pouco mais próxima. Enfim, e aí uma das pessoas que respondeu sobre qual personagem eu deveria analisar falou todos os personagens de Grey's Anatomy. E aí eu escolhi começar pela Cristina, que eu acho que ela é uma personagem super interessante e que dá pra gente falar sobre um monte de coisa interessante acerca da psicologia. Então, vou começar contextualizando um pouquinho, né? Quem é a Cristina? Cristina, ela é a personagem, né, amiga da personagem principal, da Meredith Grey, que as duas meio que se juntam ali, se dão super bem desde o início da série, né? A Cristina, elas têm uma brincadeira entre as duas, né, dizendo que elas são dark and twisted, que é tipo meio sombrias e confusas, exóticas, né? Mais ou menos nessa sensação, nesse sentido, assim. E é interessante quando a gente começa a observar a relação das duas, que a gente vai vendo que, na verdade, elas são bem diferentes em alguns momentos. Mas nessa análise eu vou tentar falar da Cristina mais por um viés psicológico mesmo, né? De traços de personalidade, de humor e um pouquinho de como essas coisas funcionam. Então vamos começando pela personalidade. Se a gente pegar o modelo do Big Five e a gente tentar entender um pouquinho de como é que a Cristina funciona, eu acho que já dá uma bem interessante assim pra gente analisar, né? Em termos de extroversão e introversão, acho que a Cristina ela tá bem ali no meio termo. Ela não parece ser, né, tão falante, nem tão pouco. Apesar de que se a gente olhar num certo sentido, assim, na forma de falar com as pessoas, ela é bastante reservada, né? Mas como ela tem uma questão profissional e a série inteira se passa no hospital, que é o local de trabalho dela, e é muito importante, é um valor para a Cristina, com certeza, ser a melhor profissional que ela puder, o trabalho é um pilar central da vida dela, então a gente meio que tem esse viés da série também, né? A gente não sabe muito bem, a sensação que dá é que ela não tem muitas relações fora do trabalho. Então fica difícil da gente analisar isso num sentido mais amplo, mas dentro do contexto do trabalho, talvez por esse valor, ela fica ali num moderado entre extrovertido e introvertido, mas chamando a atenção esse lado dela reservado, ao mesmo tempo bem falante e expansiva, porque precisa mostrar esse trabalho, né, e aparecer e ser vista pelos chefes e outras pessoas do serviço onde ela está. Uma outra coisa que aí é bem interessante da Cristina também é o fator de realização e de conscienciosidade, porque a Cristina ela é extremamente algumas coisas das duas pontas. Ela é extremamente conscienciosa no sentido de que ela é responsável demais com o trabalho, extremamente persistente, disciplinada. Ela é a residente que se destaca, que chama atenção, que é o primeiro lugar da turma, né? Que tudo ela tira 10, que é unanimidade entre os médicos que ela é a residente que mais se destaca, é a que deve ser nomeada para fazer a primeira cirurgia deles, né? Cirurgia solo, enfim. Então ela tem esse lado. Mas ela também é extremamente desorganizada com a arrumação da casa, com as coisas que não são tão importantes para ela. Então, apesar do que chama mais atenção ser o fato dela ser conscienciosa, ela também tem esse outro lado de muitas vezes ser meio descuidada, em algumas coisinhas ela é um pouquinho impulsiva, né? Mas eu diria que a conscienciosidade ela chama mais atenção. Vocês concordam? Passando para o próximo traço, a gente tem a abertura à experiência e a gente tem um lado mais convencional. E aí, nesse caso, eu acho que a Cristina ela é bem convencional, né? Ela sabe o que ela quer cardio desde o início, ela não busca coisas muito diferentes, para ela é o trabalho, a repetição daquilo ali, parece que ela fica muito feliz e realizada nessa posição. Em termos de socialização e amabilidade, a Cristina ela é
ela sabe ser bem gentil, apesar do que chama mais atenção dela, né? Ela é gentil, empática, solidária em muitos momentos, mas o que chama mais atenção ali nas relações com a série é um jeitinho mais antagonista mesmo, né? De ser fria, confrontadora, extremamente crítica com ela e com as outras pessoas. Então também varia muito. A Cristina é interessante porque parece que ela tem um pouco de tudo, né? Quando a gente fala de personalidade, assim, ela tem os dois lados o tempo inteiro. E isso mostra, acho que a flexibilidade disso, né? Acho que é por isso que eu não penso, por exemplo, num transtorno de personalidade obsessivo compulsivo para Cristina, porque ela tem um lado extremamente obstinado, mas ela também tem outros. Aquilo não predomina de um modo geral. Ela tem o momento onde ela sai um pouco daquela regra dela. E ela sai com frequência, né? Tipo, uma vez na vida ela foi gentil. Não, normalmente ela é. Ela é crítica, 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 ela vai lá e ela abraça, e ela cuida, e ela é empática, né? Então, ela acaba meio que sempre tendo esses contrapontos, assim. E por fim, em termos de neuroticismo, esse sim, né? Acho que a Cristina ela tem uma pontuação alta em neuroticismo e é o que me chama mais atenção quando a gente entra nessa parte do humor. A Cristina ela é banhada num transtorno de ansiedade. Ela perpassa ali, né? Durante a série, ela tem transtorno de estresse pós-traumático em vários momentos. Até porque, gente, Grey's Anatomy, pelo amor de Deus, acho que ninguém, não vou dizer ninguém, porque tudo acontece, né, nesta terra, mas assim, é acidente de avião, a Cristina opera com uma arma na cabeça dela, então ela faz uma cirurgia lá, né, de peito aberto, com uma arma na cabeça. Ela. Nossa Senhora, é tanta coisa que acontece nessa série que é difícil até da gente. É bomba que explode, enfim. Durante a série, a Cristina várias vezes ela tem, né, traumatizações repetidas e em cada traumatização ela vai ficando mais grave, né, o TEPT dela. Então, nos primeiros TEPTs ela não chega num estado tão grave. No último TEPT que mostra, que é o do acidente de avião, ela chega a ficar catatônica, ela tem um episódio dissociativo mesmo, onde ela começa, né, a ter uma psicose ali naquele momento. Então, ela se desorganiza completamente, psicologicamente falando. Esses TEPTs eles vão ficando mais graves ao longo da série, né? Apesar de que ela já teve TEPTs anteriores antes desse mais grave, como eu disse, e nesses anteriores ela também ficou muito mal, ela chega a desistir de ser médica por um tempo, né? Ela sai, depois ela, enfim, retoma quando se recupera. Então isso é um aspecto interessante da Cristina. Eu acho que por ter esse neuroticismo muito alto, né, que a gente sabe que é o fator que está relacionado com o diagnóstico de mais transtornos mentais, assim, é o fator que chama bastante atenção para a gente da psicologia. Então, ela de fato é mais ansiosa, mais nervosa, mais controladora. Tem uma cena, eu não posso colocar aqui no YouTube, né? Mas eu quis mencionar essa cena, até trouxe aqui para eu pescar, que eu acho muito interessante. Acho que é o segundo transtorno de estresse pós-traumático que a Cristina apresenta, que é esse depois do tiroteio, né, que tem um tiroteio no hospital, e aí ela tem que fazer essa cirurgia no Derek, que ele, enfim, foi baleado, né, e aí ela vai operar, faz essa operação de peito aberto ali, e nessa ocasião ela desenvolve um transtorno de estresse pós-traumático, ela tenta se recuperar, mas ela fica num estado de apatia, dá uma sensação que ela deprimiu um pouco, né, mas é um TEPT bem clássico ali logo após o evento. E aí o Derek começa a tentar ajudar ela a sair disso e ele chama ela para ir pescar. E aí a Cristina, como bem ansiosa que ela é, o que que ela faz? Primeiro ela faz uma tarefa de casa, né? Antes de ir pescar, como ela não conhecia pesca, ela pesquisa tudo sobre pesca, tudo sobre isca, né? E ela chega lá e aí tem até uma hora que ela diz assim, quiz me, né? Faz um quiz comigo, faz perguntas para eu te responder sobre qual é essa isca, qual é aquela, porque ela tá sabendo de tudo. E aí, enfim, nesse controle dela forma, né? Dela controlar a situação, tal, dela tentar organizar ali as coisas. E aí ela não para de falar, né? De dar sugestões, de pedir para ele perguntar para ele. Aí o Derek pega e fala: é, pescaria é uma coisa pra gente fazer em silêncio, senão os peixes não vêm. Então, fica em silêncio. E aí ela fica dizendo que eles têm que mudar de lugar e tal, né? E aí ele pega e fala, ó, com a sua
tagarelice incessante não vai dar. Pescar deve ser algo silencioso. Aí ela retruca, né? Mas pescar deve envolver pegar peixes, o que a gente poderia fazer se a gente mudasse o barco, se a gente fizesse isso, porque não tá vindo e tal. Ela bem impaciente, né? Ansiosa. Aí o Derek fala: para de falar, para de se preocupar, para de pensar, chega. Aí ela se desespera e fala: a gente pode só tentar da minha maneira, a gente pode só mudar o barco para ali. E aí ele fala que não. E aí ela para, né? Ela muda a expressão dela e ela fala: eu não consigo parar, eu não consigo desligar a minha mente. E aí ele fala: você consegue sim. E aí esse episódio é muito interessante porque é depois daqui que ela consegue voltar ao trabalho. Naquele momento, ela conseguiu viver uma situação de mindfulness mesmo. Ela conseguiu parar um pouco a cabeça dela, porque no TEPT, né, pensamentos repetidos, estresse, a lembrança do trauma, pedaços do trauma reaparecendo. Então, ela teve um TEPT grave depois desse episódio. E aí você acompanha tudo isso, né? Que ela não lembrava direito da cirurgia que ela fez. Então foi como se ela tivesse esquecido muitas partes daquele evento. E pedaços dessas partes, desses flashbacks, voltavam e incomodavam muito ela. E, enfim, ela passa por toda essa recuperação. E essa cena da pescaria é muito interessante porque mostra ela admitindo, né, que desde o acontecido ela não consegue parar a cabeça dela nem um minuto. E depois que ela consegue, que ela vive essa experiência da pescaria, ela consegue ficar feliz por um momento de novo, ela pega um peixe, ela chora, e aí ela consegue voltar ao trabalho, né? Então, com a Cristina, eu acho que uma das coisas mais interessantes que a gente consegue acompanhar com ela é o TEPT. Não dá, é uma personagem difícil pra caramba de diagnosticar e de pensar algumas coisas sobre ela, porque a Cristina, ela fala muito pouco sobre ela mesma. Ela solta poucas frases. Quando ela solta essas frases, são frases importantes normalmente, mas ela fala pouco, ela não discorre muito sobre aquilo que está acontecendo com ela. Então, pra gente que é da psicologia, quando a pessoa fala muito pouco sobre si, é bem difícil, né? De chegar no diagnóstico, de fazer alguma coisa ali, de falar sobre isso. Então, o que eu acho que a gente consegue observar mais na Cristina é esse funcionamento interessante da personalidade dela, que é bem, eu diria bem saudável, mas ao mesmo tempo bem peculiar, né? Cheio ali de características intensas, bem marcantes, esse neuroticismo alto tá lá, com certeza. Emoções muito, muito intensas, muito importantes. E o estresse pós-traumático. Realmente, ela vai, né, ficando. E mais uma vez, na última fase do estresse pós-traumático, que é um pouquinho antes dela sair da série, porque ela resolve se mudar, né? Ela chega no limite de traumatizações repetidas, e ainda bem, porque o hospital continua tendo desastres, então Cristina tomou uma decisão corretíssima de sair para um outro hospital para ter menos desastres na vida dela. Mas quando ela chega nesse estado que ela fica catatônica, que ela tem os episódios psicóticos, é, ela não fala, né? Então, mais uma vez, a gente sabe que é grave, a gente sabe, mas ela não fala muito sobre aquilo, e depois que passa, ela também não fala muito sobre o que aconteceu. Então, é bem difícil, né? As pessoas na série, quando elas estão assim, tirando o Derek, que nesse episódio consegue lidar bem com isso, as pessoas querem pressionar ela para voltar, dizer que ela tem que fazer. Eles acabam, eu acredito, que aumentando a ansiedade da Cristina ao invés de ajudar. Eles não deixam muito ela ficar nesse estado de vulnerabilidade, né? E, enfim, é interessante, né, ver a forma como ela funciona, e é interessante também que quando ela tá nesses picos de ansiedade e nesses momentos onde ela tem o estresse pós-traumático repetidas vezes na série, como eu falei, ela começa a admirar dermatologistas, que são médicos que têm uma vida mais tranquila, as pessoas do shopping, né, que são pessoas que vão para comprar e tal, não sei o que é uma vida diferente da dela, que vive ali sobre um estresse muito, muito intenso, né? E aí ela começa a admirar aquilo ali exatamente por ser a retirada dessa pressão, né? Tão ansiosa, tão tenso o tempo todo, tão tenho que entregar, tenho que fazer, tenho que ser a melhor. E aí, nesses momentos, parece que ela só quer achar a válvula de escape, a forma de fazer a cabeça dela parar um pouquinho, e como isso é difícil para Cristina. Mas ela consegue, né? Do jeitinho dela, ela vai encontrando essas formas e é bem interessante. Então, se você quer entender um pouquinho melhor sobre o estresse pós-traumático, observa a Cristina nesses momentos dela. E me diz se tem mais alguma coisa sobre a personagem que você viu, que eu deixei de falar, ou se você gostou dessa análise. Eu espero que você tenha gostado. É isso, gente. Um beijo grande e até o próximo. Tchau, tchau!